missionária Cláudia, fique à vontade. Era para eu ter te entregado 7h30, mas o Espírito Santo me tomou. Amém. Glória a Deus. Bem forte para Jesus. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu creio que todos sairão daqui cheio, transbordando dessa palavra, dessa unção na sua vida, que amanhã você vai levantar de manhã e vai declarar: Deus é bom, e o tempo todo Ele é bom na minha vida. E o dia já vai começar diferente, amém? Porque quando o seu dia começa com o Senhor, você antes de levantar da cama, você já consagra aquele dia a Ele. O seu dia é outro. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier, você permanece de pé na presença dEle. Porque você sabe o Deus que você serve. Amém? A palavra ministrada no domingo foi sobre a bondade de Deus. E o pastor pediu para que eu estivesse repetindo essa palavra hoje. Então, se sair um pouco diferente do que foi falado no domingo, não se assuste não fala assim: Deus, o Senhor falou diferente, porque Deus, Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. No domingo Ele falou com aqueles que estavam aqui, com que estavam online pelas redes sociais, de uma forma. Hoje, talvez, Ele te trouxe aqui para despertar algo diferente em você. Amém? Então, a palavra, eu vou fazer um breve resumo para quem não assistiu o culto naquele dia, no domingo, no culto da manhã, que nós falamos sobre a bondade do Senhor. Vou estar citando alguns versículos que eu vou estar lendo, tá bom? Então, se eu passar um pouquinho, eu vou tentar ser rápido, tá? Eu vou estar lendo a palavra do Senhor, para que a gente fixe na nossa mente, porque é como eu falei, o que salva as nossas vidas, o que nos mantém de pé todos os dias, está aqui, ó, nesse manual, na nossa espada. É ela que nos mantém de pé. Aí a busca pela presença do Espírito Santo, falamos sobre devocional, sobre muitas coisas. Mas hoje Deus vai falar da forma que Ele quiser. Amém? Aos nossos corações. Então, sentado mesmo, nós vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo do Senhor possa se mover no nosso meio. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos nessa agora, pela presença do Espírito Santo do Senhor, sabemos que Ele já está aqui. Senhor, destrava, Pai, toda distração agora caia por terra em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha abrir a mente dos teus filhos nesta noite e que eles saiam daqui com a certeza, Deus, da maná, daquilo que o Senhor preparou para eles nesta noite, Senhor. Que eles saiam cheios, transbordante da tua presença nesta noite. E eu tenho certeza que essa palavra vai transformar vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós falamos no domingo sobre a bondade de Deus. O texto-chave que eu usei foi Salmo 34:8, que diz assim, ó: provem e vejam que o Senhor é bom, feliz é o homem que confia totalmente nele. Amém? Então nós vimos aqui que a palavra de Deus, que a bondade dele é um dos princípios dele, um dos principais princípios dele e um dos principais atributos. Eu já ministrei sobre alguns atributos de Deus, que é a sua onisciência, onipotência, onipresença, ao seu amor, a sua bondade. Nós entramos nesse amor, nessa bondade dele. Mais para frente eu vou estar falando sobre, vou estar citando os versículos, né? A palavra do Senhor diz que Ele é refúgio para as nossas vidas. E refúgio é o quê? A gente procurar um lugar seguro. Amém? Um lugar seguro onde a gente possa se refugiar no meio da tempestade. Eu sempre falo que quando nós sabemos quem nós somos e conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos no lugar certo. Nós não ficamos chorando no lugar errado, no ombro de pessoas que não vão poder fazer nada por você. Nada, que quem faz é Deus. Eu sempre falo que Ele usa quem Ele quer. Lógico, Ele pode levantar quem Ele quiser para te abençoar.
Mas Ele conta com você, Ele quer o seu coração, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, Ele quer que você busque Ele todos os dias. Falei sobre devocional, a importância de você ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu prefiro particularmente as madrugadas, que é a hora que Ele fala comigo. Até algumas das palavras que eu ministro, eu posso sentar antes para meditar. Não vem, não flui, e aí na madrugada atrás. Amém? E aí você sai escrevendo tantas coisas e chega aqui, nem tudo que Ele ministrou ao meu coração, às vezes era só para mim, e Ele entrega para a igreja aquilo que Ele quer entregar. Amém? Então nós falamos sobre a bondade dele, o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso. Nós vimos que a bondade de Deus é um dos seus atributos, das suas qualidades, como eu já falei. Falei também que por causa dessa bondade de Deus, nós fomos criados, que ele nos sustenta e nos oferece reconciliação através da tua graça. Eu falei que desde que a gente for parar para analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, desde o princípio nós podemos ver a bondade de Deus. Lá na criação, que eu falei quando ele criou todas as coisas, e cada coisa que ele criava, ele terminava dizendo, e a palavra termina dizendo assim, e Deus viu que era bom, né? Eu frisei lá no capítulo 1, que eu falei 11, mas era 31, onde ele criou depois o homem, tudo, e o coração dele se alegrou, e mais uma vez Deus viu que tudo era bom, amém? Então a bondade do Senhor, a misericórdia dele, a sua justiça, a sua santidade é que nos liberta, amém? Lá em Levítico 11, vocês não precisam ler, tá bom? Mas eu vou estar citando bastante versículos que eu não citei naquele dia, eu só falei. Tá? Alguns Deus trouxe na hora que a gente está ministrando, ele traz a nossa mente. Levítico 11, 44 diz assim, fala assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagre-se e sejam santos. Então é a bondade de Deus, a graça dele que nos ajuda a nos manter em santidade na presença dele. É ele que nós falamos também sobre a graça, sobre a redenção. O que significa redenção? Eu vou estar lendo porque é forte, é poderoso. Muitas vezes nós falamos uma palavra e não entendemos o significado dela na plenitude. Redenção, fomos rendidos, mas nós vamos ver o que significa redenção, porque eu vou citar novamente, porque é muito forte. Aquilo que Deus fez por amor a mim e a você naquela cruz, Ele entregando o Filho dele, por morrer por mim e por você. O tempo todo, apesar do pecado que aconteceu lá em Gênesis, o tempo todo da história, o decorrer da Bíblia, nós podemos ver a bondade de Deus para trazer o seu povo de volta. A palavra diz que Deus nos criou imagem e semelhança dele, mas o pecado distorceu isso. E aí ele trouxe Jesus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, a palavra de Deus diz. E por um único homem também nós fomos resgatados, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Então, olha o quão grande é o amor de Deus por nós. Então, diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem puros como nenhum desses animais, enfim. Mas o que eu quero frisar aqui, que Deus busca em nós, que nós devemos viver essa palavra em santidade. Procurar seguir ela em tudo aquilo, porque o tempo todo ela diz o que é certo e o que é errado. Falei também aqui para quem estava aqui, que muitas vezes é muito fácil a gente tomar as atitudes, falar, Deus falou comigo, nós tomamos a decisão, muitas vezes nem consultamos a Deus, vamos pela força, pelo nosso querer, a nossa vontade, aí quando dá errado, o que nós fazemos? Culpamos Deus. Mas aí a palavra do Senhor diz que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida tem a ver com Deus. Eu falei aqui que tem muito mais a ver com as nossas atitudes, com as nossas decisões, do que com aquilo que Deus realmente tem. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 2, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, o que sai fora disso é o que eu falei, não provém dele. São consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E ele é tão misericordioso, ele nos dá os livre-arbítrio que ele respeita as nossas decisões. Só que tudo que nós fazemos tem consequência. Nós vimos isso lá em Romanos, quer ver? Deixa eu pegar aqui o versículo, Romanos 2, de 6 a 13. Depois eu vou deixar para que vocês leiam. Não, eu vou ler, porque esse versículo é forte, ele é poderoso, porque vai nos fazer refletir daqui para frente, daqui em diante, quando nós formos tomar alguma decisão. Primeiramente, é entregar nas mãos do Senhor.
É apresentar a Ele para ver o que Ele tem para falar para nós através da palavra dEle. O que decisão nós devemos tomar de acordo com a vontade dEle. Às vezes nós vamos ter que tomar a decisão e não é o que nós queremos tomar, mas é o que Ele vai pedir para você. Aí você está disposta a abrir mão da sua vontade, do seu querer, para viver a vontade soberana dEle sobre a sua vida? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe muito mais. Os planos deles é muito maior do que o meu, do que eu anseio no meu coração. Vai além de tudo isso. E o seu também. Então, muitas vezes nós vamos ter que renunciar para viver essa bondade. Embora nós vamos ver que a graça, ela é imerecida. Não fizemos nada para merecer que Deus desse o Filho dele para morrer por mim, por você, para nos resgatar do poder da morte, como eu falei aqui. Que quando Jesus foi crucificado, ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inimigo e voltou aos céus para nos libertar, nos tirar do cativeiro. É isso que quer dizer redenção. Eu vou ler para vocês mais daqui a pouco. Então vamos lá, no Romanos 12, de 6 a 13, diz assim, ó. Eu abri errado, peraí. Romanos 12, de 6 a 13. Eu vou até o 13, vou ler bem rapidinho, tá bom? Porque diz, como eu falei, as nossas atitudes refletem muito mais. Por isso, quando estamos colhendo algo, Deus, mas eu não plantei isso. Opa, será que a sua decisão não te levou aonde você está hoje? Aonde você está hoje que você fala assim, eu não sei o que fazer, não sei nem como eu entrei nesse cativeiro, nessa situação. Mas hoje Deus quer mostrar para você que Ele é bom e que Ele vai te tirar e que Ele deu o único Filho dele para te tirar desse cativeiro. Desde que você decida obedecer Ele, é viver essa bondade dEle, viver a plenitude dEle na sua vida. Então, as coisas de ruim que nos acontecem, ao invés de nós pararmos e acusar a Deus, devemos falar, Senhor, eu errei, eu tomei a decisão pela minha própria vontade, mas eu volto aqui diante do teu altar e entrego aos teus pés essa situação, me dê direção, direciona os meus passos. Porque, como eu falei, as nossas decisões refletem muito no nosso dia a dia, até na nossa geração, nos nossos filhos. Então, nós temos que orar sim, buscar a presença de Deus, perguntar para Deus o que Ele faria no nosso lugar. Fala, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Porque Ele é amor, Ele é bondade, mas Ele é justo. Aqui essa palavra vai mostrar a justiça dele. E diz assim, ó, Deus deu a cada um de nós dom de fazer bem determinadas coisas de acordo com sua graça. Assim Deus deu o dom, se tiver, não é esse. Espera aí, gente, deixa eu pegar aqui lá do início que eu ministrei. Para mim é 6, é 2, do 6 a 8, tá? Eu peguei o 12, mas é o 2, de 6 a 8, que diz assim, ó, vocês vão ver como que as nossas consequências refletem, sim, as nossas decisões têm muitas consequências graves nas nossas vidas, ó. E Ele dará a cada um o que as suas obras merecem. Ele dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível e a honra e a vida eterna que Ele oferece. Porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. Haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para os gregos, para aqueles que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz para todos quantos praticarem o bem. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Isso porque Deus trata a todos com igualdade. Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará o pagão quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. E Deus castigará aqueles que pecarem sobre a lei. Pela lei eles serão julgados, porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos. Então, você tem o poder, como eu falei, de escolher todos os dias em fazer o bem ou o mal. Então, as consequências, quem vai colher somos nós mesmos. Eu falo, semear é livre, eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita, essa não tem como fugir. Essa você vai ter que colher. Então, não tem como você plantar uma fruta bem gostosa, que você gosta, eu gosto muito de kiwi, e colher abacaxi. Não tem como. Então, aquilo que você plantar, isso mesmo você colherá.
Então, o que você está plantando hoje? Qual é a semente que você está plantando hoje? É semente que vai gerar vida? Ou é semente que vai trazer morte para minha casa, para os meus filhos, como consequência? Sim, porque quando nós nos casamos, nós temos um esposo, nós temos filhos. Fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, porque você não é mais sozinho. O que você faz vai recair sobre a sua casa. Vai recair sim sobre os seus filhos, tem consequências. Né? A gente vê quantas consequências Davi sofreu por conta de um pecado com Betseba. A bagunça que virou a casa dele. O filho querendo o lugar do pai, o filho pegando a própria irmã, matando os próprios irmãos, por uma decisão errada. Ele colheu por uma eternidade, vamos dizer bem assim, porque ele morreu e ainda havia aquela luta entre a família, querendo tomar o trono, não querendo aceitar aquele que o Deus escolheu, Salomão. O filho se levantando mais uma vez para tirar Salomão do trono. Por uma decisão. Os filhos erraram? Quem errou? Davi. Davi errou. Os pais erraram. E aí houve toda aquela confusão. Mas ainda assim, não vou entrar na história de Davi, tá bom? Ele ainda é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia os erros dele. Ele não culpava ninguém. Toda vez que ele era confrontado, ele imediatamente ele reconhecia o erro dele. Amém? Então que nós possamos reconhecer os nossos erros e dizer diante do altar, Deus, eu pequei contra ti, mas me unja, me capacita, tenha misericórdia de mim, porque Ele é um Deus misericordioso, justo e misericordioso. Amém? Nós falamos da bondade do Senhor, nós falamos que ela vem através da criação, desde Gênesis e Apocalipse. Falei sobre a redenção, que é a graça de Deus, que é a redenção, que é o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. Eu vou só falar sobre o significado de redenção, que é algo muito forte, tá bom? E aí eu vou entrar já para o final daquilo que Deus falou comigo nesta madrugada, ao finalizar, ao rever, ao fazer o resumo dessa palavra. Eu finalizei totalmente diferente no domingo e Deus quis trazer a perseverança. E ao que vencer, Ele falou para mim, dar-te-ei a coroa da vida. E eu já vou falar sobre essa perseverança. Amém? Eu só vou entrar nessa parte da redenção. Redenção é o quê? É o sacrifício. Então, nós vimos que a bondade de Deus, a gente pode ver ela através da sua justiça, do seu amor e do seu perdão através do sacrifício de Cristo na cruz. E aí nós vimos que ela se manifesta, né, através da criação, desde o início, desde quando Ele criou. O tempo todo ela se manifesta na Bíblia. Eu até ia citar alguns homens que viveram a bondade de Deus, mas aí Deus me levou para outra linha, amém? Mas assim, a Bíblia toda a gente vê o tempo todo Deus abençoando os seus filhos. Eles pecando e Deus trazendo de volta. Eles pecando e Deus trazendo de volta. Deus tendo misericórdia com eles. Tiveram consequências graves? Sim, tiveram. Cidades foram destruídas por isso. Mas a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. E ele mandou o seu único filho para que eu e você fôssemos livres. Amém? Então fala assim, ó, a redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitar, reparo. Ação, é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro, ou seja, é o resgate da humanidade por Jesus Cristo através do seu perdão. Amém? Aí eu falei que vem através, que pela graça nós alcançamos bênção, alcançamos socorro, nos traz perdão. No domingo eu encerrei com o versículo de Isaías 53:1, que explica claramente sobre aquilo que Cristo viveu na cruz por mim e por você. Tudo que ele passou, Isaías, antes mesmo dele vir, eu sempre foco isso, porque Isaías viveu bem antes de Jesus. Mas os profetas anunciavam a vinda dele. Então ele anunciou e descreveu com detalhes aquilo que Cristo passaria na cruz por mim e por você. Fechei com o versículo 5, mas ao voltar a essa mensagem para fechar novamente, eu vou trazer alguns exemplos. Eu vou falar o que é graça para nós, dentro do dicionário
bíblico. Graça, que é a bondade que não merecemos. Toda vez que nós ouvimos falar sobre graça, nós vamos ouvir falar que é o amor de Deus que nós não merecemos, mas Ele assim mesmo decidiu morrer por mim e por você. Significa auxílio divino e força que recebemos por meio da expiação de Jesus Cristo. Por meio da graça somos salvos do pecado e da morte. A graça é um poder capacitador que nos fortalece e nos ajuda a perseverar até o fim. Ó, a perseverança aqui. Foi aí que Deus me levou. Para fechar isso, eu vou falar um pouco sobre a perseverança. Amém? Vou ser rápida, tá bom? Eu sei que vocês já devem estar cansados. Mas a perseverança, ó, vou citar lá em Efésios e vou terminar com Apocalipse. Eu não falei que a graça do Senhor é desde o início até Apocalipse? A bondade dele sobre as nossas vidas. Então, lá em Apocalipse, lá em Efésios 2:8, vai falar sobre perseverança, tá? Eu vou ler para vocês bem rapidinho. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim, ó. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Ó. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. É Cristo, é o sacrifício dele na cruz que nos traz essa salvação, essa justificação. Amém? Perseverança. E outro versículo lá em Tiago diz assim, que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Eu vou citar bastante a palavra de Deus, porque eu acho importante, né? A gente ler a palavra do Senhor, a gente conhecer ela. Tiago 1:12 diz assim, ó. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o ama. Então, se você está passando por alguma prova, se você está passando por alguma dificuldade, Deus está falando aqui que feliz é o homem que persevera até o fim, que não desiste, que não retrocede, que não olha para trás. Saiba de onde Deus te tirou e aonde Ele te trouxe, aonde você está aqui hoje, é pela infinita misericórdia dEle, porque cada um de nós sabemos de onde Ele nos resgatou, do lamaçal que Ele nos tirou. Cada um de nós sabemos. Né? Nós não ficamos falando, mas cada um de nós sabemos de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos resgatou. Amém? Então aqui está falando, ó, então feliz é aquele que persevera até o fim. Perseverança é a chave para viver a plenitude do Senhor. É perseverar diante das lutas, perseverar diante das dificuldades, porque Ele vai te dar a coroa da vida. Amém? Aí nós vemos lá também, ó, em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo, já estou terminando, tá, gente? 2 Timóteo 4:8 diz assim, ó. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostraram que eles estão aguardando a sua vinda. Aqueles que esperam pacientemente a vinda do Senhor. Que não importa as circunstâncias, permanece fiel aos princípios dele. Não importa, o inimigo todos os dias ele vai oferecer um banquete para você, você vai ter que escolher. Ele faz escolher o certo, ao invés de o errado. Aparentemente hoje, aos nossos olhos, é lindo o banquete que o inimigo nos oferece. Mas depois vem o sofrimento, depois vem a cobrança. Da mesma forma que ele dá, ele tira. E ele tira até mais do que ele deu. Ele tira de você. Deus não. Deus, tudo aquilo que Ele nos dá é perfeito, é duradouro. Amém? Então, de Gênesis a Apocalipse, como eu falei, então vamos lá em Apocalipse para finalizar. Tá bom? Apocalipse 2, vou ler o 7. E o 10, então, ao que vencer. Vamos ver o que espera por nós, quando nós somos aprovados pelo Senhor. Nós passamos por aqui, vivemos os planos dele, os projetos dele para a nossa vida e fomos aprovados por eles. Vamos lá? Apocalipse 2, vou ler o 7 primeiro, diz assim, ó.
que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A todos os que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O 10 diz assim, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias, aqui ele está contando um contexto, mas quantos de nós não passamos perseguições todos os dias? Todos os dias, é para trazer para nós, para os nossos dias de hoje. Eu não sei, mas se eu perguntar aqui se alguém está passando por alguma prova, muitos vão levantar a mão. Então essa aí é a sua prisão hoje. O que tem te prendido? O que tem te deixado cativo? Sendo que você já é livre, Jesus te libertou. Então entregue esse cativeiro, ó, aqui no altar. Amém? Então ele fala assim, experimentados, vocês serão perseguidos durante 10 dias, mostrem-se fiel, até mesmo quando estiverem enfrentando a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. 17 diz assim, que todos aqueles que podem ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, e cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo, que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Que nome é esse que está nessa pedra? Jesus. Amém? Aí 26 diz assim, ó, a cada um que vencer, que continuar fazendo as coisas que me agradam até o fim, darei autoridade sobre as nações. Amém? Já falei sobre a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, nós não exercemos porque não a conhecemos na plenitude, porque não temos o costume de meditar na palavra dele. Mas à medida que eu me dou a conhecer, né, que eu abro a minha mente, a palavra de Deus diz, não se conformeis com as coisas desse mundo, mas sejam renovados na sua mente pela tua palavra. Amém? Agora, para fechar, gente, tem lá em Romanos que vai falar sobre perseverança. Aquele que permanecer até o fim, Romanos 5:1. Só vou ler Romanos e depois Timóteo, tá? Que é um dos versículos de Paulo que eu amo também. Romanos 5:1 diz assim, ó. Romanos, toda hora eu clico no versículo, Romanos 5:1 diz assim, portanto, vou ler desde o 1, e vocês não ligam no seu percorrer, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nos levou a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem em nós a paciência. Aí a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Então que vocês possam perseverar. A palavra-chave para finalizar esse culto de hoje é perseverança. Perseverem. Não desistam no meio do caminho, não parem no meio do caminho, porque aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida, vai desfrutar daquilo que Deus, das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Então eu gosto muito desse versículo de Paulo, e que cada um de nós possamos dizer, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7, quando nós chegarmos na presença do Senhor, dizer como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé. Então que você guarde a sua fé, que você combata o bom combate todos os dias, sabendo o Deus que você serve, sabendo o grande soldado de Cristo que você é, porque você faz parte de um grande exército. Ele te chamou para fazer parte de um grande exército. Amém? Você não está sozinha, Ele está com você. E lembre-se sempre disso, quem está à frente desse exército é Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que derrama essa bondade dele todos os dias nas nossas vidas. Então, quando você se vê diante da dificuldade, diante das frustrações, lembre-se
que você faz parte de um exército. E persevere, porque aqueles que perseverarem, ao que vencerem, a chegarem ao final da batalha, firmes, constante na presença do Senhor, firmes e constante na presença dele, independente das circunstâncias. Amém? E para fechar ainda aqui em 2 Timóteo 4 diz assim, a paciência que eu já li, aí lá no 4:13, se eu não me engano, acho que é 4:13, espera aí, deixa eu ver aqui, às vezes eu vou tão empolgada, eu anoto errado. É 4:13, tá? 4:13. Eu até marquei para mim não ir muito adiante, porque senão eu vou empolgada, né? 2 Timóteo 4, deixa eu ver se é esse aqui, 13, que diz: quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com... Não é esse. Mas aí ele diz assim que a importância, lá em 2 Timóteo, é um dos versículos que chama muito a minha atenção, que ele fala assim... que a gente deve ler, meditar na palavra do Senhor, essa importância que é. Ele fala do obreiro aprovado, daquele que maneja bem a palavra do Senhor. Amém? Que não se deixa levar pelas coisas erradas, por um benefício. Aparentemente, quando o Senhor nos pede para abrir mão de alguma coisa, parece que nós estamos perdendo. Mas você não está perdendo quando você decide fazer o que é certo. Você está ganhando, na verdade. Porque aquilo que você está deixando nem se compara com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e vai derramar sobre a sua vida. Então, a sensação, a princípio, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas Deus, eu estou sendo prejudicada, Deus não é por aí. Não, é Ele. Se Ele te pediu, faça. Se Ele te pediu para entregar, entregue. Porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele faz. Todo o tempo Ele sabe o que Ele faz. Amém? Então, 4:7 diz assim, para fechar, o 4:7, 2 Timóteo 4:7 diz assim: muito tempo lutei incansavelmente pelo meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Então, quando você for ter com o Senhor na glória, saiba que você possa chegar diante dele e dizer, como Paulo disse: combati o bom combate. Amém? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Permaneça fiel sempre. Seja fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu sei que é cansativo um pouco quando a gente lê muitos versículos, mas nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque para nós tomarmos posse das verdades dele, nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender tudo o que ele fez por nós, desde o princípio até hoje. Então, nunca se esqueça. Eu sempre falo para Deus, Deus, nunca me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. E nunca me deixe esquecer que foi que o Senhor que me libertou. Que quando eu estava perdida, eu não perdida não de fazer coisas erradas, porque eu sempre fui muito assim obediente aos meus pais, mas perdida de não saber mesmo o que seguir, como seguir, para onde ir. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me encontrou naquele dia de madrugada, na plena praça, por um evangelista, e falou do amor dele por mim. Naquele dia, ele me resgatou. Naquele dia, eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui. Mas naquele dia, ele me tirou do lamaçal e me trouxe para a vida. Para que hoje a minha vida e a sua vida possa ser um exemplo todos os dias do amor e da bondade dele. Eu não sei aonde Deus vai levar cada um de vocês, mas Ele sabe, Ele tem um plano para cada um de vocês, assim como Ele um dia falou que Ele me levaria a lugares extraordinários, que um dia eu estaria ministrando a palavra dEle. Eu me lembro até hoje, quando o pastor falou isso para mim, eu ri. Eu ri. Mas hoje, olha onde eu estou. Não sei aonde mais Ele vai levar. É a vontade dEle que vai reinar na minha vida todos os dias. Eu sempre falo, Senhor, que eu diminua todos os dias para que o Senhor cresça em mim. E que Ele me dê um coração disposto a obedecer a Ele todos os dias. Porque não é fácil renunciar. Viver o Evangelho é renúncia todos os dias. É renunciar à sua vontade, ao seu querer. De repente de querer estar em algum lugar e Deus te falar, ei, não é aí que eu te quero, é aqui, abra mão disso. Abra mão disso.
E aí, quando você resolve obedecer, você começa a desfrutar das coisas que Ele tem para você. Eu falo que eu comecei a viver aquilo que Deus tem para mim quando eu deixei de agir como menina mimada, que quando as coisas não estavam bom, queria desistir, retroceder. Quando eu me posicionei para viver aquilo que Ele tinha para mim, mesmo que eu não conseguia ver, mesmo que eu mesmo não acreditava em mim, Ele acreditava. Ele acredita em você. Você tem o privilégio de ter sido escolhida por Deus para estar aqui, para levar a palavra dele. Porque você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas, você não foi um acidente e veio parar aqui. Não, Ele te escolheu a dedo, entre tantos, Ele te escolheu. Então não desista. Porque dificuldades, batalhas, lutas, todos os dias nós vamos passar. Vai ter momentos em que nós vamos olhar e vamos falar assim, Senhor, que vontade de desistir. Mas Deus está falando hoje para muitos aqui, você que está pensando em parar, em desistir por algum motivo. Ele está dizendo, filho e filha, se coloquem de pé. Se coloquem de pé, porque eu chamei você para uma grande batalha e eu chamo, eu capacito aqueles que eu chamo. Então não tenha medo. Não tenha medo de se chegar ao altar e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Ele quer enviar cada um de nós para um propósito. Amém? Então que você se coloque de pé hoje dessa cadeira, dizendo para Deus, Deus, eu quero viver o meu chamado, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero fazer a diferença, Deus, por onde eu passar. Porque quando Ele foi naquela praça de encontro, em plena madrugada, e ali Ele me resgatou através de um evangelismo de rua. Através de um evangelismo de rua. Vou contar bem rapidinho, porque o Senhor direcionou, pastor, peço até desculpa. Eu não sou de falar de mim no púlpito, eu não gosto, eu gosto de falar da palavra do Senhor. Mas naquele dia em que Ele me resgatou, naquela semana, Ele o tempo todo, Ele falava comigo onde eu passava. Passei em frente de um prédio, de uma igreja. O pastor me chamou, eu não dei bola para ele, mas quando ele falou o meu nome, eu parei. Porque ele me chamou pelo nome, a palavra de Deus diz que Deus nos chama pelo nome. Ele me chamou pelo nome, quando ele me chamou pelo nome, eu parei para escutar o que ele tinha para falar para mim. E aí ele falou assim, Deus, você recebeu vários chamados dessa semana para aceitar a Deus, mas você tem medo. Porque todos dizem que aceitar a Deus é deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não, né? E você tem medo. Mas eu te digo uma coisa, que ainda antes que essa semana termine, você vai aceitá-lo. E ele estava na porta de uma igreja. E ele falou assim, vem aqui. Eu falei, não, porque eu era de outra religião. Eu falava qualquer outra religião, menos ser crente. Eu estou sendo sincera, gente. Menos ser crente. E aí, ele falou, vem aqui na porta. Eu não queria entrar na igreja, era uma igreja. Aí eu falei assim, não vou entrar aí não. Ele falou assim, não, você não precisa entrar. Nós estávamos, a porta ficava lá no fundo. Eu estava na porta, ele falou assim, olha para dentro da igreja. Olha lá naquele altar. Ele falou, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Eu não sei o que Deus ainda vai fazer para que se isso aconteça. Eu não sei nem se aqui vai ser ainda essa igreja que é hoje, ou se vai ser outra igreja estabelecida aqui. Mas quando ele me falou o seu nome, ele me mostrou você em cima daquele altar, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então decida. E foi uma semana de muita luta, de muita dificuldade. Ainda assim, ali eu não aceitei, eu saí ainda me recusando o chamado do Senhor para a minha vida. Mas foi num sábado em que eu saí para ir para outro lugar, completamente diferente, para uma balada, gente. No meio do caminho, ninguém quis sair comigo, a turma toda não quis sair. Eu falei, eu vou sozinha, porque eu não vou ficar aqui em casa curtindo essa fossa, curtindo essa tristeza, cheia de dívida, devendo faculdade, devendo uma série de coisas.
E aí eu saí, mas no meio do caminho, dentro do ônibus, eu desisti. Eu falei, eu vou comer um lanche, eu vou para casa. Porque eu sabia que eu estava indo atrás de um refúgio naquele lugar. Mas eu também já estava começando a entender que naquele lugar, quando as luzes se apagassem e as músicas parassem, eu sairia por aquela porta e tudo estava ali na porta me esperando do mesmo jeitinho. Nada seria resolvido. E aí eu desisti, comi o lanche, desisti e fui para a praça lá do centro, onde para os vermelhos lá. Sentei lá e eu falei, eu não vou gastar mototáxi, nem dinheiro para isso eu tinha. Eu falei, eu vou esperar o Corujão. E sentei no banco com meu coração triste. E aí passou um rapaz com uma Bíblia na mão e uma criança. Devia ter a idade do meu filho. Naquela hora, quase 2 horas da manhã, fazendo evangelismo na praça. E ele passou olhando para mim, ele olhava e olhava. Eu falei, meu Deus, era só o que me faltava. Eu, do jeito que eu estou agora, esse homem ainda me olhando desse jeito, né? Um crente desse jeito, né? Estou sendo sincera. Foi o meu pensamento naquele dia. E aí tinha um outro rapaz sentado do meu lado ali, no meu ouvido. Para ser sincera, eu não estava nem prestando atenção, não estava nem entendendo nada do que ele estava falando, porque a minha mente estava em outras coisas. E eu estava doida que o ônibus chegasse para mim ir embora para minha casa, porque eu não estava a fim de conversar com ninguém. Mas aquele rapaz passou por mim, me olhou, me encarou, foi até a metade da praça. Quando eu estava de cabeça baixa, que eu levantei, eu vi ele vindo na minha direção novamente. E eu falei, meu Deus, do jeito que eu estou aqui, né? Eu nem usava o nome de Deus ainda. Falava assim, meu Deus, do jeito que eu estou aqui, ainda vem esse homem ainda, né? Um crente tarado, chamei o cara que estava, né? De tarado, gente, pensa nisso. E aí, quando ele chegou perto de mim, eu estava de cabeça baixa. Eu falei, eu vou ter que tratá-lo bem, com um sorriso no rosto. Quando eu erguei a cabeça, que eu olhei para ele, deu um sorriso, com um sorriso no rosto. Ele falou, a paz do Senhor, boa noite. Eu disse, boa noite, com um sorriso no rosto. Mas quando ele olhou nos meus olhos, ele falou assim para mim, um belo sorriso nos lábios, mas Deus conhece o seu coração. E ali ele começou a falar para mim tudo o que eu vivi naquela semana, aquilo que estava tirando a minha paz. Ele começou a descrever tudo o que eu estava passando naquele momento. Eu me lembro de ter virado para ele e falado assim, você é espírita? Porque eu vim do espiritismo. Ele falou assim, não, tudo o que eu sei de você foi Deus que me permitiu saber quando eu passei. E ele não me deixou ir embora sem falar com você, ele me fez voltar. Porque hoje ele quer fazer um convite para você. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí ele começou a falar de tudo. Falou assim, você tem um coração bom e as pessoas abusam disso. Mas você foi escolhida por ele. Então ele me trouxe aqui. Você aceita ali mesmo. Naquele dia Deus sabe como nos pegar, Ele sabe como nos tocar. Eu falo que o meu testemunho de conversão, ele é tremendo. Eu nunca me esqueci daquele dia. Nunca me esqueci. Eu sei detalhes daquele dia. Porque foi tremendo o que Deus fez na minha vida. Naquele dia Ele verdadeiramente me resgatou. Naquele dia eu caminhei em todo o tempo com Ele, não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Deu vontade muitas vezes de desistir, porque às vezes próprias pessoas da igreja se levantam contra nós. Deu, mas o tempo todo Ele falava, eu sei o que eu tenho para você. Eu comecei a boa obra e eu vou terminar na sua vida. Permaneça onde você está, nem desistir. Quantas vezes eu estava posicionado num lugar e eu falava, Deus, eu não aguento mais isso, eu quero desistir. Ele falava, mas eu ainda vou te usar aí. E o preço da obediência nos leva a viver os propósitos dele para as nossas vidas. E por obedecer, permanecer em lágrimas aonde ele me colocava. Aguentando todas as coisas que muitas vezes nós estamos obrigadas a aguentar, mas por um propósito dele. Você permanecer fiel, obediente ao que ele fala para você, você vai viver e vai desfrutar do que ele tem para você. Então, naquele dia, eu não tenho dúvida de que Deus me resgatou com um propósito. E que eu estar aqui hoje é a promessa dele. E quando ele continua falando assim, filha, continue estudando. Continue estudando, porque eu vou te usar, eu estou te preparando. Eu só obedeço
Quando ele me mandou para um seminário, eu falei, Deus, eu já fiz faculdade, foi um sacrifício pagar. E ele falou, mas eu te quero lá. E eu tenho a certeza que ninguém vai pagar, porque quem vai te sustentar lá sou eu. E ele sustentou. Fiquei desempregada, mas ele sustentou. Ele pagou. Então, não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas que Deus está colocando no seu coração, dos sonhos que Ele faz nascer dentro do seu coração, que você fala, Senhor, é tão grande para mim. Ei, você sonha e você vive com um Deus que pode todas as coisas. Pode ser grande aos seus olhos, mas Ele faz todas as coisas. Ele vai te levar onde Ele está falando que Ele vai te levar. Apenas obedeça. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigada, gente. Vou estar orando para encerrar, tá bom? E que vocês possam receber. Desculpa o horário, gente. Tá bom? Mas que eu creio que Deus, como eu falei, eu não sou de falar da minha vida no púlpito, eu não gosto. Mas hoje, Deus direcionou para que eu contasse um pouco do testemunho de onde Ele me tirou e aonde eu estou hoje. E eu sei que Ele tem muito mais. Que meus olhos não viram nem imaginam. Então não desista, persevere. Ó, a palavra perseverança. Não desista dos seus sonhos. Não engavete os sonhos de Deus na sua vida. Não engavete. Amém? Vamos se colocar de pé. Que vocês possam sair daqui cheios da graça do Senhor. Com o coração transbordando da alegria dele na sua vida, de ter sido escolhida, cantando, adorando, louvando ele em todo o tempo na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Deus. Abençoe os seus filhos, Pai, nesta noite. Leva eles em segurança, Pai, para casa. E que eles possam adentrar na casa deles, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. Apresentando diante do Senhor, Deus, as suas lutas, as suas dificuldades. Ah, Senhor, restaura sonhos nesta noite. Deus está restaurando sonhos que foram deixados de lado por as circunstâncias. Ele está dizendo, filha, nesta noite, sonhos estão sendo restaurados. Sonhos vão ser vividos daqui para frente, que foi engavetado por uma palavra de maldição, por algo que alguém falou e te desanimou. Ele está dizendo, ei, eu estou tirando da gaveta este sonho que pulsa aí no seu coração e que você, por uma palavra, desistiu dele. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele não se esqueceu de você. Que Ele não desistiu dos sonhos, das promessas dEle para a sua vida. Apenas obedeça e fique de pé. Senhor, em nome de Jesus, dê a eles força, sabedoria todos os dias. Que eles possam ter fome e sede no coração deles, Pai, para Te buscar todos os dias sem cessar. Para que eles possam viver os sonhos, as promessas do Senhor para a vida deles todos os dias, em nome de Jesus. Amém.